Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final desta dica de séries que não teve aquela minha abertura em off, porque eu tô saindo de uma sinusite longa. Olha, essa sinusite é uma das mais longas que eu já tive. Sei lá, uns 15, 20 dias, estou saindo agora e a voz está muito anasalada, está ficando ruim, os ovos estão ficando ruins. Então eu estou preferindo ficar aqui, apesar de não ter abertura. Neste caso, que é uma história, a gente vai revisitar através de um documentário que entrou na Netflix, que eu achei muito interessante, que é sobre... eu vou pegar meu caderninho aqui, ficou aqui, que é sobre a Aileen Wuornos. Peraí, gente, é uma coisa... Sobre a Aileen Wuornos, que é uma mulher muito colocada como uma serial killer. Foi feito, inclusive, um filme com a Charlize Theron e com aquela menina que fez o Família Adams, a Christina Ricci, chamada The Monster, a Monstro, ou o Monstro, porque ela é colocada muito como uma serial killer má, de homens que só queriam um pouco de sexo, e ela é muito má, Esse documentário, que eu gostei muito, por isso que eu resolvi trazer essa história aqui novamente. Eu já fiz um especial com a Rosângela, tem aqui no canal também, vai ter um link aqui para a própria playlist, desse caso começa a ter playlist, porque tem mais de um vídeo, mas que é interessante quando a gente pode revisitar algumas histórias e nos permitirmos repensar sobre elas. Porque é muito simples eu chegar aqui e falar assim, olha, ela é uma mulher muito má, uma serial killer, matou 7 homens com um tiro, e ela tem uma cara louca, e ela, assim, além de tudo, ela tem todo um físico que ajuda, principalmente dos crimes da época dela, do começo da década de 1990, onde tudo era muito mais espalhafatoso. Assim como a Daniela Pérez teve terrivelmente seu corpo exposto nas capas dos principais jornais do Brasil, na revista Veja, em página dupla, com ela morta, com os braços abertos, e a gente não tinha pudor de expor o cadáver. No caso ali da Aileen, também isso aconteceu. Ainda mais que trazia vários elementos. Prostituta, mulher, feia, adoravam falar que ela era horrorosa, lésbica e matadora de homens brancos. Então aqui eu vou trazer novamente esta história dentro de um documentário muito bem realizado, onde você tem uma voz de uma documentarista. Eu gosto de documentários autorais dessa maneira. Eles são complexos às vezes de serem feitos porque eles ficam às vezes muito nichados. Mas este não é um documentário nichado, de uma australiana que ela sofreu abuso, a diretora, quem criou o documentário, ela sofreu abuso aos 6 anos de idade, e desde então ela se pegou neste tema até mesmo em função de uma autoanálise, de um auto-perdão, não que ela tenha que se perdoar pelo abuso que ela sofreu, mas de um auto-perdão por ela mesma, para ela parar de sofrer. A gente precisa muitas vezes se abraçar com muita ternura, falar... você não tem nada a ver com isso, isso não é culpa sua, e eu te perdoo por me fazer sofrer, porque a gente se auto-perdoa nesse sentido, né? Porque a gente sofre por nós mesmos. E essa diretora foi muito bonito, é muito bonito o trabalho dela. Trabalho feito com muita profundidade, e ela uma australiana, acabou se interessando pelo caso da Aileen, que era sempre colocado como uma bruxa, prostituta, má, desgraçada, ordinária, horrorosa, e ainda como é que alguém paga para transar com isso? Porque, além de tudo, você tem toda uma decadência, né, da própria autora, como que ela ainda conseguiu matar 7 homens, como 7 homens um dia quiseram pagar para transar com aquilo. E ela percebeu, porque a Aileen mesmo, ela tem uma coisa ali de Irmãos Menendez, às vezes. Ela não foi ouvida, ela já foi julgada pela mídia, pela polícia, pela justiça, pela sociedade, pelos seus próprios pares. Diferente dos Irmãos Menendez, que os irmãos se juntaram numa unidade única, eterna, e a família deles apoiou eles, mostrando que os errados eram os pais. Tem que pagar, matou, tem que pagar, gente, mas não precisa também, às vezes, ser... perpétua ou ser, no caso dos Estados Unidos, que é permitido tanto a perpétua como a pena de morte, uma vez que muitas vezes as pessoas que construíram seu assassino. Tem aquela matemática lógica, mas tem que pagar, matou, tem que pagar, não pode matar. Matar não pode, ponto, acabou. Mas nesse caso da Aileen, ela ficou muito sozinha. Ela é uma mulher que ficou sem amparo de nada. De absolutamente ninguém.
Só de uma amiga que visitava ela de vez em quando, mas ela ficou na solidão. Como eu digo sempre, a solidão vai ser o seu pior castigo, como já cantou lindamente Johnny Hooker. No caso dela, a solidão foi o pior castigo dela, inclusive por não ser ouvida, inclusive por não ter possibilidade de que a história dela fosse contada por ela. E é por isso que esse documentário é tão bom. Então eu vou entrar na história para a gente entender a história dela, recontada neste documentário por ela. Mas esqueci, como este daqui não teve abertura, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Mas antes de mais nada, a gente precisa falar do nosso queridíssimo Insider que está aqui conosco no canal. E agora, em novembro de 2025, você corre porque Black Friday não é só Friday, não é só sexta, só naquela sexta, é o mês inteiro, é novembro. É cheio de ofertas incríveis. Usando o cupom BETO, você tem 15% de desconto, já garantido. Então, se você também tem aqui o descritivo do canal, você tem o link já direto, que você já está garantido. Esqueceu, tá lá, tal, é só pôr no cupom BETO, você já ganha. Fica de olho, porque você pode chegar até 50% de desconto, gente, porque tem um monte de ofertas. Tem muitos brindes envolvidos nisso tudo. Tem tudo uma fantástica organização de boas ofertas, de bons produtos, que é sempre muito legal quando a gente consegue ter coisas de qualidade com preço justo e aí a gente faz o nosso armário, a nossa vida mais feliz, o nosso dia a dia, porque a Insider tem toda essa tecnologia que nos ajuda a estar sempre bem vestido, essa história, essa maravilha dessa tecnologia de desamassar no corpo, de ajudar na transpiração. E, gente, tem que usar um desodorante, né? Tem que tomar tem que ter um bom sabonete também, né? Nem Deus conseguiria fazer um milagre tão grande se você não ajudar um pouco também. Mas se você tiver tudo isso, você vai conseguir ter conforto. Eu adoro essas tech t-shirts. Essa daqui, para você ter uma ideia, eu usei na live do 1 milhão. E já usei várias vezes. Graças a Deus já estamos lá com uns 2 milhões e pouco. Ou seja, é uma camiseta que eu tenho uns 2 anos. Já foi lavada, deslavada, tá ótima, tá maravilhosa. E o que é legal muito é que você consegue, com as roupas da Insider, por exemplo, vamos chegar agora às férias de Natal, né? Natal, Ano Novo, todo mundo tá precisando de um pouco de descanso. Com a Insider, a sua mala fica até melhor e fica menor. Porque o que acontece? Você leva essa camiseta aqui, por exemplo, eu posso usar à noite, eu posso usar de dia, eu posso usar à tarde, eu posso usar para caminhar, eu posso usar para jantar. Ela tem essa versatilidade que eu gosto e gosto muito. Tem inúmeras cores, tem tudo que é assim, calça, moletom, bermuda, shorts, boné, underwear, meia, tem tudo. Então a gente consegue se vestir inteiro com o Insider. Então vai lá, corre já para lá e dá uma olhada também que tem aqui um link para o grupo de WhatsApp que eles criaram para agora, para novembro de 2025, mas eu acho que o grupo fica para sempre, onde você vai sempre receber as ofertas em primeira mão. Então, fica de olho, fica ligado. E é isso, Insider. Um beijo para Insider. O documentário chama Aileen, em inglês seria Aileen, Queen of the Serial Killers. E em português ficou Aileen Warrell, a história de uma serial killer. O que eu já acho estranho para este documentário. Por quê? Porque uma das coisas que mais se discute é, ela era realmente uma serial killer? Ou ela era uma mulher imbuída de um ódio profundo por homens abusadores? Porque ela foi extremamente abusada. A Aileen nasce em 1956, no dia 29 de fevereiro de 1956, nos Estados Unidos, e ela vem de uma família extremamente disfuncional já. O próprio pai estava preso à época. Eu acho um pouco ruim o documentário que não resgata tanto essa biografia dela. Deixa ela contando e romantizando um pouco demais a infância dela. O real é que ela, quando nasce, o pai já estava preso e ele morre, inclusive, na cadeia, porque ele tinha estuprado e matado uma criança de 7 anos. Olha que coisa bonita, que beleza. O pai nunca conheceu essa menina porque a mãe estava grávida quando ele foi preso. E ela não teve oportunidade, óbvio, de conviver com o pai. Uma mãe também extremamente disfuncional e já tinha um irmão mais velho. Com esse irmão mais velho acontecem coisas terríveis. A mãe vai deixar os filhos junto com os avós, acho que maternos mesmo, os próprios pais dessa mãe. Ela deixa os filhos e corre o mundo, vai embora, nunca mais se ouve falar dessa mulher. Os avós adotam os filhos dela, o casal de filhos. Também o irmão dela pouco aparece, também não é nem citado no documentário, mas eu acho que ele tem uma função especial dessa distorção, desse confronto, desse terror já imbuído nessa garotinha logo cedo. E logo que ela tem 6 anos, quando ela vai para a casa dos avós, o avô passa a abusar dela. Ai, como é que umas pessoas fazem isso, gente?
Que seres são esses, meu Deus do céu? Então, o avô passa a abusar dessa menina e ela até fala no documentário, porque você tem uma entrevista, tem várias entrevistas da Aileen, e você vai vendo os descompassos emocionais que essa mulher vai tendo e a loucura que vai tomando aquela mente dela, porque só ficando louca para conseguir sobreviver a ela mesma. E ela vai contando, ela fala, por exemplo, no documentário, que o avô era fofo e que ele era super fofo, que uma vez, sem querer, ele bateu de cinta na cara dela. O avô fazia ela ficar nua e abusava dela e depois batia nela como se ela fosse culpada de fazer ele se tornar o demônio que ele é. Não é que ele se torna, ele apenas se despe da fantasia de avôzinho fofo e mostra o real ser que ele tem dentro de si. O irmão, logo cedo dessa garota, já queima o rosto dela, ela é colocada pelo irmão em situações sexuais logo muito criança. Já aos 11 anos de idade, ela se prostituía em troca de drogas e comida. E sempre junto com o irmão, transando com ele. É uma loucura. Olha só para onde chegou. Ela vai querendo sair de casa, ela é expulsa pela avó. Depois, um dia, essa avó vai morrer, ou avô, e ela vai ganhar um seguro de vida. Ela vai numa delinquência, ela vai entrando num círculo de delinquência. E nesse círculo de delinquência, inclusive, ela conta no documentário quantas vezes ela foi estuprada dentro da escola por grupos e grupos e grupos de crianças. Fica aqui minha dúvida se o irmão não estava envolvido nisso. Se o irmão foi seu primeiro gigolô, será que o irmão ganhava ainda em cima disso, além do prazer mórbido que ele deveria ter? Mas ela vai sair de casa, ela vai fugir, ela vai entrar numa redoma, numa série de consequências de prostituição, mas sempre o que ela traz, e é importante a gente trazer esse elemento, sim, o quanto as prostitutas, elas são humilhadas, além de abusadas e humilhadas muitas vezes pelos seus clientes, elas são subjugadas a eles. Como se o fato de ela vender o corpo dela pudesse, para esse cliente, fazer dela um capacho para ele exercer o seu sadismo que ele tem ao bel prazer. Isso acontece até nos dias de hoje, onde a prostituta ou prostituto, eles são sempre colocados como subvítimas, eles não têm a qualidade da vítima. Se prostituta morre, qual é o problema? Né? É uma subvítima. Esse caso da Aileen, a gente vai ver um comparativo forte com a morte do Gianni Versace, que só tomou a proporção que tomou aquele serial killer por conta do Gianni Versace. Na época, a Aileen vai ser presa lá em 92, na época que o Gianni Versace morre, em 95, se não me engano, 97, né? Porque a Lady Di morre em 97, agora eu acho que o Gianni Versace morre em 97, naquela década de 1990 especificamente, 80 também, 70 mais ainda, você tinha um desprazer das vítimas homossexuais, por exemplo. E o caso do serial killer do Gianni Versace, ele já estava matando um monte de gays pelos Estados Unidos e nada estava sendo feito, porque quando a polícia chegava ali, é gay, dane-se. Ai, que horror, que vergonha, tem mais a que morrer. Quando Gianni Versace morre, ele é a figura que ele é, e ele morre em função de um serial killer que não estava sendo buscado pelos Estados Unidos. É um homem que já tinha matado várias pessoas ao redor da América. E a América não o parou. Por quê? Eles não tinham qualidade de vítima. Isso acontece também com prostitutas. E isso acontece até hoje. A gente não pode, quando a gente mascara a realidade, falar, nós somos... Não dá para dizer. Nós temos preconceito. É estrutural. É como se ela fosse... A Elise Matsunaga, ela teve o que ela teve também, ela foi rechaçada, além de tudo, porque ela era uma prostituta. Tem esse elemento. É terrível. Isso existe. E no caso da Aileen, mais ainda. Então, ela tinha essa percepção já do estupro e do abuso pelo corpo dela, pela mente, pela alma, como se fosse um exercício natural de ela ter que aceitar. Só que ela vai começando a se questionar do porquê que ela precisa sempre ser subjugada no tipo, eu estou vendendo meu corpo, você está a fim de pagar. E vamos lembrar que nos Estados Unidos é crime prostituição. Tanto quem vende como quem paga. O único estado, pelo que eu sei, que não tem é a Nevada, que lá Las Vegas e tal. Mas os outros não podem. Então ela está no crime, mas quem paga também está no crime. E ele sabe disso. E isso é fácil para ele, porque todos os elementos estão a favor desse homem. Principalmente se ele for um homem branco,
se ele for um homem com família, se ele for o homem daquela coisinha, daquela construção da família perfeita do American Way of Life, que é onde ela vai entrar e é onde ela vai matar e é onde por isso que ela vai ser julgada, inclusive por um promotor extremamente preconceituoso a mulheres, prostitutas e tudo mais. Esse documentário é incrível porque ele traz, inclusive, tem uma jornalista, acho que é da NBC, fantástica, que você vai vendo o acompanhamento, que ela faz o acompanhamento dessa história desde o início. E sempre muito elegante na contestação de muitas histórias. E você vê o promotor, o quanto ele está imbuído de fazer aquela mulher ir para a cadeira elétrica depois que ela for descoberta, pelo fato de ela ter matado homens brancos, pais de família, homens que são a característica que nós queremos como família perfeita. Ele mata ela, ele põe ela na cadeira Ela nem vai para a cadeira elétrica, ela ia, mas depois a injeção letal, porque param quando ela foi morta. Ela é a última mulher a ser morta na fila lá da morte, lá de prisão... Gente, prisão de morte, como é que é o nome daquilo, gente? Não é perpétua, você tem a prisão de morte. Esqueci agora o nome. Pena de morte. Você tem... ela está foi a última mulher, foi em 2002, eu já vou entrar melhor nisso. Mas ele mata ela por ela ter matado homens como ele. Se ela tivesse, se fosse Jeff Dahmer, outra história. Jeff Dahmer, ele organiza as vítimas dele em função, inclusive, de saber que aquelas pessoas que morressem não eram interessantes para a polícia. Então ele mata negros, gays e negros, né? Ainda mais os dois juntos, asiáticos, gays. Ele mata aquele subgrupo de pessoas, aos olhos daquela sociedade, que não merecem justiça porque eles não são nada. Ainda mais o Jeff Dahmer sendo um loiro do olho azul, né? Então, assim, ele ganha como autor toda a complexidade que ele tem da iconicidade do homem perfeito para aquele tipo de sociedade. Então ele se reorganiza e ele vive em função disso, por conta, ele chega, a gente vê o menino que foi furada a cabeça dele, pedindo socorro na rua, e a polícia devolve ele para o Jeff Dahmer. Porque o Jeff Dahmer chega, e ele é o Jeff Dahmer. Então, né? Nem sei se ele tem olho azul, mas é loiro, branco e tal, alto, bonitão. Então, esse é um arcabouço desse documentário que eu acho que é super interessante de a gente assistir com esse olhar de desconstrução. Ela matou 7 pessoas, ela merece presa. Eu não estou discutindo se ela é inocente. Eu não estou dizendo que ela foi construída como assassina. Para mim foi. Mas o fato de ela ter sido construída como uma assassina não a torna livre para matar. Mas o quanto que a própria sociedade, nós todos precisamos reconversar e reolhar tudo isso, estamos construindo monstros. E eu não estou afim de encontrar esses monstros na rua. Eu não quero ser vítima deles. Quando eu falo tudo isso daqui, é para a gente se reolhar e se reentender do quanto que nós estamos permitindo que essas pessoas estejam sendo fomentadas e fermentadas por nós mesmos e que vão matar a gente. Eu não estou afim de morrer, você está afim de morrer? Então vamos continuar. Então a Aileen, ela vai nessa elipse do crime, de ficar roubando coisas, de drogas, de prostituição, de não receber o dinheiro que ela combinou com o cara que vai transar com ela. Ai, Beto, mas ela é horrorosa. Não me interessa que ela é horrorosa. Ela está vendendo o corpo dela. O cara vai comprar o corpo dela e que pague. Mas o que muitos dos clientes fazem? Eles estupram. E, além de tudo, não pagam. Não fazem o combinado. E subjugam ela e falam, você não é nada, ninguém vai atrás de você e cala a boca senão eu te mato. Prostitutas morriam e ninguém morre. Mas naquela época tinha muitas e ninguém investigava. Até hoje tem um monte que ninguém investigou, porque elas não são legítimas para serem justiçadas, vamos dizer assim. A justiça não serve para elas, a justiça serve apenas para aquele grupinho de pessoas que alguém determinou que é o grupinho correto, bonitinho, para ser sempre o retrato perfeito do que nós queremos como iconicidade máxima do que é ser papai, mamãe e filhinho. Né? É isso, não tem o que discutir. É real. Não está aqui para dizer que... Né? Tem coisas que são fatos, contra fatos não há argumentos. Ela vai, então, dentro desse fluxo por onde ela entrou, ela vai descobrir o carinho através de uma outra mulher. Ela vai
se descobrir com uma porta aberta para ser lésbica através do carinho de uma mulher que ela vai conhecer numa boate que ela vai entrar, tal, não sei o que lá, com quem ela vai viver 1 ano. E ali ela vai descobrir o relacionamento humano entre duas pessoas. De uma pessoa que pode dar carinho para outra, coisa que ela não conhecia. Não estou dizendo com isso que ela seja ou não seja lésbica, mas ela se torna ou ela se descobre em função do carinho, do toque, do olhar de alguém por ela, não por ela ser um monstro, não por ela ser uma drogada, mas por ela ser uma mulher que aos olhos daquela pessoa é uma mulher bonita, interessante e com quem eu quero me relacionar. Ela descobre o relacionamento. A partir dali, ela vai ser tocada por uma coisa chamada autoestima. Porque quando alguém gosta de você, você se percebe gostável, isso mexe internamente em você. É indiscutível. É indiscutível. Você não pode se alimentar sempre do desejo do outro, do amor do outro, do olhar do outro, que aí você é um narcisista. Mas faz parte, sim, da nossa equação da vida. Quando você tem o amor do outro por você, isso faz com que você perceba que você tem qualidades para ser gostado. Isso melhora a sua autoestima. Quando ela descobre uma coisa chamada autoestima, ela começa a se colocar como: peraí, eu não sou tão lixo assim. Peraí, eu não sou tão monstruosa assim. Peraí, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Eu não vou mais tolerar que me destruam e que me violentem. Ela, então, com esse toque do amor, de alguma maneira, ela vai começar a se olhar de alguma maneira melhor. Esse relacionamento não vai andar, esse relacionamento vai terminar em 1 ano também, sempre. Não é assim, foi um relacionamento incrível que ela foi para Paris e o iate, né, gente? Ela continuou nos assaltos, já eram 2 pessoas que se conheceram com a mesma possibilidade de falta de possibilidade, inclusive, de uma vida melhor, mas elas tinham uma relação. Elas terminam e ela vai conhecer uma outra mulher chamada Tyria Moore. Oh, meu Deus do céu. Tyria Moore. Essa Tyria, pra mim, é o demônio da vida dela. Mas ela vai se relacionar com essa mulher durante 4 anos e meio. Eu tenho para cá comigo que essa mulher é meio Charles Manson dessa história. Por quê? A Aileen vai se tornando mais violenta. Vai chegar uma hora que ela continua sendo violentada pelos homens. A gente não sabe muito bem o que aconteceu durante um período, até que diz ela que um policial falou um dia para ela que ela teria que ter uma arma para se defender melhor. Ela compra um revólver lá. É um revólver mesmo que ela compra. Acho estranha essa história, mas beleza. Nos Estados Unidos a arma é uma coisa muito tranquila, principalmente em alguns estados como a Flórida, por onde ela vai passar. Eu acho que pode ser real essa conversa. Ela e essa namorada dela, essa Tyria, como elas viram meio Thelma e Louise e saem andando pela Flórida. Com um detalhe. Elas vão pegando caronas e ela vai se prostituindo. No filme The Monster, o Monstro, com a Charlize Theron e a Christina Ricci, fica meio subentendido que a Christina Ricci é quem teve todas as ideias de roubar e matar os homens. Não fica claro, porque dentro desse documentário você vai ver o quanto que a Aileen ama essa Tyria e o quanto ela defendeu essa Tyria no custo que custar, inclusive com gravações dessa Tyria morrendo de medo que ela entregasse ela e ela falando que não ia entregar nunca. Então é uma coisa assim... Quando ela tem todo esse amor, não dá para pôr psicopata como palavras de um tinho grudar nela, porque ela tem emoções muito fortes. Ela tem ódio, ela tem amor, ela tem nojo, ela tem horror, ela tem terror, ela tem medo, ela é uma mulher repleta de emoções que gritam. E como já aprendemos, psicopata não tem emoção nesse nível, não tem nem emoção, quanto mais nesse nível tão humano. E para salvar o outro, por que ela ia salvar aquela mulher se para ela não ia ganhar nada? Ele é muito autocentrado, o psicopata. Então ela vai num fluxo de mortes que a gente ainda não descobriu, que a polícia vai descobrir um pouco para saber. Em 89, dezembro de 89, ela vai conhecer um homem nojento, horroroso, que essa é a primeira história dela, a primeira história da morte dela, que tem todo o depoimento dela nesse documentário e eu acredito nela. Aí não estou dizendo, como é muito distante, ela já morreu, tal, não sei o que lá, eu vou me transformar aqui num telespectador, numa pessoa que vê true crime, que faz true crime. Eu acreditei muito no depoimento dela, como eu acredito no dos irmãos Menendez. O que não faz dela gente inocente, entenda. Principalmente nos outros crimes. Nesse, talvez sim, nos outros não. Esse crime vai despertar nela o horror ao homem, o horror a todo o seu passado, o horror a tudo que ela viveu. Segundo ela,
Mas eu vou pegar primeiro aqui no começo da investigação. É encontrado um corpo de um homem em dezembro de 1989, depois outros corpos são encontrados em outros lugares da Flórida, o que vai se denotando que você tinha uma construção de um serial killer. Vamos lembrar que Mindhunter era muito recente, inclusive, então toda policial queria ter um serial killer para chamar de seu. No serial killer, a gente tem uma série de movimentos, tem modus operandi, tem o fato de uma pessoa sair roubando e matando não faz dele um serial killer. Ele tem muitos mais... o serial killer é muito mais complexo do que só sair matando uma pessoa. Mas esses homens eram encontrados mortos, eles tinham características semelhantes de homens mais de meia idade, e era sempre, passa logo, não sei o que está acontecendo, vai salvar a pessoa. Corre. Foi. E a mesma cápsula de bala era encontrada, então mostrava que era o mesmo tipo de arma. Não dava para dizer que era a mesma arma, pelo menos não é dito lá por conta de não terem falado se foram feita perícia de balística dos cartuchos encontrados nos corpos das pessoas. Mas homens mortos com muitos tiros, e sempre com uma coisa sexual, porque os carros eram roubados, alguns com preservativos usados, e eles vão até que eles descobrem um fio de cabelo loiro. Isso eu achei maravilhoso, porque aparece o policial dizendo isso. Que quando eles descobrem um fio de cabelo loiro, ele fala assim, gente, é uma mulher que é uma serial killer, porque já tinham determinado que tinha um serial killer agindo. Como é que eles sabem que é uma mulher só por causa de um fio de cabelo loiro? Não diz ali se eles fizeram DNA para saber o sexo. Mas ele determina que é uma mulher por causa de um fio de cabelo loiro. Ah, tá, não tem homem, cabelo comprido, você não pode... Não, tem que ser uma mulher. Entendi aquilo. E não falam que fizeram um exame de DNA. E não tinha DNA ainda naquela época dessa maneira. Não tinha de nenhuma maneira. Até tinha, mas não tinha. Então, eles seguem nessa toada até que vai ter um dia, um homem, que vê uma batida de um carro com duas mulheres dentro. E as duas começam, inclusive, a discutir. Esse homem chega e fala, o que aconteceu mesmo, senhora? Elas falam, ficou condicionado, as duas saem andando. Ele chama a polícia, aquele carro era de uma das últimas vítimas que tinham sido, de um homem que tinha sido encontrado morto. Então, já ligando aquela possibilidade de aquelas mulheres serem as assassinas desses homens que estavam sendo mortos pelo caminho da Flórida. É feito um retrato falado. Esse retrato falado fica girando todos os lugares, tal, não sei o que lá, até que uma pessoa reconhece de um trailer que ela alugou, blá, 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 até que cai numa loja de penhores ali na Flórida. E na Flórida ali eles vão ter a impressão digital que ela acaba deixando no recibo. E aí eles descobrem o nome dela. Aí eles vão descobrir ela dentro de um bar, tem um momento que eles prendem ela no bar, é bem interessante. Tem uma produtora, inclusive, de séries de true crime, que elas já, tipo CSI, eu acho que é CSI já, que ela estava querendo fazer, ela fazia sempre histórias de crimes reais, e ela estava querendo descobrir quem era essa pessoa, essa mulher que estava matando pela Flórida. Ela chega a deixar post-it com o nome dela no telefone, falando, se você que está matando, me liga, porque eu estou a fim de fazer um trabalho com você. E a Aileen chega até a ligar para ela. Eles mostram ela um pouco vaidosa, a Aileen, mas eu acho que a Aileen vai descobrindo a vaidade. E através do monstro que apontavam para ela, ela conseguia ter atenção. Eu acho que ela acaba colocando a máscara que estava todo mundo querendo colocar na cara dela para ela ser vista e ouvida de alguma maneira. Mas essa mulher, então, ela é presa e ela acaba, para salvar essa namorada dela aí, essa Tyria. Gente, se falam que ela é monstro, essa Tyria é uma monstruosidade, né? Ai, pelo amor de Deus, gente, vai arrumar aqueles dentes, que eu não entendo isso. Mas é uma dentadura, mas tira aquilo. Parece que ela tem um bico. E essa mulher você vê na entrevista dela, você fala assim, gente, como essa mulher é manipuladora. Eu não entendi a Christina Ricci fazendo esse papel, mas beleza, ok. E o que dá a sensação é que quem organizou a Aileen para matar foi essa mulher. Num primeiro momento, a Aileen assume todas as mortes, todas, mas ela fala, matei todo mundo mesmo, matei esses 7 homens aí, mas ela não traz a motivação. O que traz sempre na hora que ela se apresenta como assassina, que é uma mulher horrorosa, que todo mundo fica se questionando como que aqueles homens tiveram coragem de pagar aquilo, ou seja, vai dando uma equação horrorosa. E que ela é muito feia, e que ela é muito horrorosa, e que ela é um monstro em todos os sentidos, e que ela mata homens brancos. Pergunta que se deixa aqui. Se fossem homens negros, teria tido a mesma fome de justiça que a polícia e esse promotor da Flórida, esse promotor, então tem horror a ele. Ele aparece no documentário, tem horror a esse senhor. Horror.
É uma pessoa que não quer justiça, ele quer fazer o que ele quer, né? Mas tem política envolvida, porque é meio como os irmãos Menendez, que lá se vota no promotor também, e aí o promotor queria prender os irmãos Menendez no custo que custar, porque o O.J. Simpson tinha sido solto, ele precisava daquela prisão para ele conseguir voto, e esse cara se utiliza da Aileen para ser eleito em cima de uma plataforma de família perfeita, de Deus, de horror à pornografia. Ele começa a falar da pornografia. Pornografia, gente, é você mostrar os cadáveres como foram mostros na televisão e nos jornais naquela época daqueles homens. Isso é uma pornografia. Do horror que essa mulher, na verdade, ela chega para destruir a família americana. Imagina, esse cara que foi atrás de prostituta, não foi ela que bateu na porta dele. É ele que não tem... Ele que não sabe o que ele é. É horrível. Mas ela confessa. E essa confissão, conforme vai falar, inclusive, essa jornalista que está acompanhando todo o caso, ela fala para ela, eu perguntei para a polícia e para o promotor, o problema é que você confessou, e a confissão é que está sendo usada como arma maior de que você matou porque você quis. A namorada dela, ela faz de tudo, tira essa namorada dela do circuito, e ela some, ela nunca mais vê, ela faz de tudo para essa namorada não ser presa, essa namorada nunca mais aparece. Isso traz nela uma tristeza enorme, isso você vê nessa entrevista que ela faz para essa documentarista australiana. A Aileen, então, ela vai conseguir pela primeira vez explicar a primeira morte de dezembro de 1989. E ela conta que ela estava na estrada, esse cara parou, ela fechou o programa, ele estava indo para o mesmo caminho que ela, segundo ele inventou que estava indo para o mesmo caminho que ela, ele para no lugar e ele não quer pagar, e ele estupra essa mulher de todas as maneiras. Você vai ver dois momentos de depoimento. Um durante o julgamento, onde ela conta isso, e é um depoimento muito forte. Olha, ou essa mulher é a melhor atriz do mundo, ou ela está falando a verdade. Para mim, ela está falando a verdade. Eu acho que ela fala a verdade no julgamento. É muito triste ver o que ela conta pelo que ela passou. Lá na frente, na entrevista com a documentarista australiana, ela vai dizer que ela não foi, na verdade, sodomizada, que ela inventou aquilo para deixar mais forte a história. Eu acho que não. Eu acho que ali ela já está começando a se perder. Lá na frente, em 97, quando ela vai dar essa entrevista, ela já está com a mente dela muito perturbada. Ela já não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ela já lutou contra tudo e todos. E ela já não acredita nem nela mesma. Eu acho que os primeiros depoimentos dela são muito mais impactantes pelo real que ele é de fato. Então ela conta que esse homem, na verdade, que esse homem jogou álcool nas partes íntimas dela, jogou álcool no nariz, que ele queria matar. Ele falou, já matei várias, agora você vai morrer também. Ela estava amarrada. Aí ela consegue sair, ela pega a bolsa dela, pega o revólver, dá um tiro, ele continua em pé. E ela fala, para que eu vou tirar. E ela falou, não sei nem se pegou os primeiros tiros. E ele vai para cima dela, ela acaba atirando. Então ela dizia o seguinte, que era legítima defesa, a morte desse primeiro homem. E ela está sendo julgada por crimes separadamente. Esse primeiro crime não podia se falar dos próximos, você só podia falar dele. Só que o juiz, que estava combinado com o promotor, permite que se fale dos próximos crimes futuros daquela história, mostrando que, na verdade, o que ela era uma serial killer. Aos olhos deles, que era uma mulher que gostava de matar homens brancos, pais de família, pessoas tão... o vovô do Juju, entendeu? Que não pode, você legalmente não poderia usar isso. A jornalista, inclusive, questiona o promotor, ele fala que isso é tudo dentro da legalidade. Nada. Lá na frente, vai se descobrir que esse homem que matou ela tinha já sido preso lá atrás, esse homem que ela matou, tinha sido lá atrás preso por ter estuprado pessoas. E que o próprio juiz, na hora que dá a sentença dele, diz, esse homem tem que ser olhado porque ele vai voltar a fazer. E ele vai fazer coisas piores. E o promotor não leva em consideração e nem leva para o julgamento o passado da vítima. Nesse caso, necessário para confrontar ou confirmar a justificativa, a motivação que a Aileen diz que teve. E ela fica horrorizada porque ninguém acredita que ela pode ter sido estuprada. O sistema todo questiona se aquilo é verdade, não porque ela não pode ter vivido aquilo, é porque ninguém vai querer te estuprar. E além de tudo, você é puta. Se você é puta, o que você quer, garota? Você quer o quê? Paixão? Amor? O Julia Roberts, que estava em 1992 ali fazendo uma linda mulher? Ah, me poupe. É isso que ela estava vivendo. E ela confronta, é muito interessante, quando ela joga na cara durante o julgamento, toda a hipocrisia e toda a maldade da própria sociedade em uma função de um julgamento injusto. Porque ninguém a ouvia.
Assim, não tem, ela não tinha como. Eles falam, você não tem prova. Ué, mas como vai ter prova? Já tinha se passado 2 anos, porque ela foi presa em 92, né? Ela foi presa em 91. Em 1991 ela foi presa. Daí tem um julgamento dela, acho que em 92. Dentro dessa história que ela traz nesse primeiro julgamento, ela ficou horrorizada, que ela percebe o seguinte: para onde vai tudo isso? E ela já é condenada à cadeira elétrica, porque tudo acontece na Flórida, que tinha prisão, que tinha pena de morte por cadeira elétrica. E ela falou, então para que eu vou ser julgada de novo? Eu já vou para a cadeira elétrica. Se esse crime, ninguém me ouviu, o que vai acontecer nos outros? Para que eu preciso ser julgada pelos outros? E ela fica horrorizada, ela fala, não vou mais entrar nessa disputa do sistema, vocês estão querendo me utilizar para ganhar, inclusive, a audiência da televisão que transmitia os julgamentos. Ela fala, é o seguinte, então tá bom, eu confesso, eu matei. Eu matei, mas você não quer saber por quê? Eu não sou uma serial killer. Ela fala assim, eu não saí matando porque eu quis. Ela é julgada, ela tem, como ela confessa, ela vai ter as outras penas de morte, ela vai ser colocada no corredor da morte. Anos depois, dentro desse documentário dessa jornalista, ela fala uma coisa que é interessante. Ela pela primeira vez fala das outras mortes, porque a gente sabe muito porque ela matou o primeiro. Ela disse nesse documentário, e aí muito interessante, que aí você percebe o quanto você foi forjado a se tornar um matador dentro da sua própria história. Essa é uma mulher que eu gostaria de, se pudesse ter realidade paralela, de pegar ela criancinha, colocar numa família com amor, eu tenho certeza que ela não se tornaria o que ela se tornou. Porque ela não é uma psicopata desenvolvida, com sangue, desejo de sangue, que matava bicho de criancinha. Ela era o bichinho do irmão. Ela é que foi quase morta por todos. Ela é que foi subjugada, destruída, usada e abusada em todos os sentidos desde que ela nasceu. Ela foi colocada, e é o que ela explica nessa que não justifica a morte dos outros, mas ela diz que quando ela mata esse primeiro homem, esse estuprador, esse abusador, que de fato é, inclusive condenado anos antes, ela se sente livre, ela se sente bem por matar um homem abusador que vai parar inclusive de abusar de outras pessoas. E ela entra numa saga meio justiceira, querendo matar abusadores. Só que ela diz, inclusive, que o segundo homem que ela mata, ela estava torcendo para ele abusar dela, e ele não abusava. Mas ela descobriu que ele era um traficante de drogas. Como ela não gosta de traficante de drogas, porque inclusive ela virou uma drogada por causa dos traficantes, ela mata ele porque dentro da lógica dela, um traficante de droga merece morrer, porque ele é tão bandido quanto um abusador. Então ela passa a ter um raciocínio na morte. Ela só fala desse segundo. Ela não fala do terceiro, do quarto. Não sei porque ela matou o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo homem. Um homem, inclusive, dá um depoimento falando que pegou ela de carona e que ela foi super simpática, super fofa e que se ela quisesse realmente matar só para roubar alguém, ela teria roubado ele, porque ela fala assim, eu estava com $3.500 na carteira, o meu relógio custa $1.500, meu anel custa $400. Ela viu, ela sabia. E ela foi super simpática, deixei ela, foi embora, mas eu não quis fazer nada com ela. Então ele mostrava o seguinte, se você a tratar com dignidade, ela não estava com desejo de sair matando qualquer homem. E ele tinha todas as características das outras vítimas, um homem de meia idade, tudo mais e tal. Porque muito se fala, então ela estava levando um troféu dos caras. Não, ela estava levando dinheiro. Ela precisava de dinheiro para comer, para comprar droga e tudo. Ela não estava levando um troféu, um souvenir da sua vítima. Ela estava fazendo um latrocínio, na verdade. E ela vai morrer em 2002 por injeção letal e a história dela vai ser sempre recontada como ela sendo uma mulher muito má, muito feia, uma serial killer que gostava de matar os seus clientes e ela se utilizando da prostituição para atrair homens para matar. Ela teve 1 ano para matar essas 7 pessoas. Ela não teve ao longo da vida, como o Jeff Dahmer, que foi uma década ou 2 décadas. Ela não é um BTK que ficou 30 anos. É assim, ela entrou num frenesi em função da morte daquele abusador que realmente abusou dela. E ela sai na disparada de se tornar uma justiceira, sei lá, na cabeça, não sei. Ela realmente não é uma serial killer em todas as suas qualidades técnicas do que é ser um serial killer. Para mim, ela é uma mulher vítima de um abuso terrível da vida inteira. Essa mulher foi abusada por tudo e todos.
É uma tristeza. Ela fala, eu não quero mais viver, eu quero morrer logo. Ela fala, eu não quero mais viver, eu não acredito mais nessa sociedade. Eu não acredito no mundo onde eu vivo. Ela fala, eu quero encontrar Jesus. Eu quero morrer, ela fala. E aí ela pede, geralmente no corredor da morte, as pessoas que estão pedem para não morrer, para se tornarem prisão perpétua. E ela pede para o governador, está lá, ela pede para todo mundo que tem que pedir. Me mata, eu não quero mais viver. Me deixe partir. E ela morre em 2002 e ela vai ficando cada vez mais louca. Assim, aí a loucura pegou. Aí você percebe nessa última entrevista quanto ela tá. E ela não é uma mulher que dá muita audiência. Ela não é uma personagem que traz muita... O filme dela, que é incrível, com a Charlize Theron, não foi uma explosão. Ela não vídeos sobre ela não dão grandes audiências. Ela é descaracterizada, até mesmo do interesse como true crime, por quem gosta de true crime. Mas eu acho essa uma personagem que, assim, ela com certeza não seria uma serial... Ela com certeza não seria... Ela não passaria nem perto do crime se ela tivesse sido amada, construída como ser humano desde o começo da vida dela. É que ela foi sempre colocada como um descarte de tudo e todos. É uma tristeza, você vê umas imagens dela criancinha, você fala, meu Deus, que medo, o que estão fazendo com essa menina dentro dessa casa, com esse avô nojento? E aí você para pensar o quanto que as pessoas estão passando por isso agora. Mesmo por que o ser humano é tão ruim? Eu não entendo. O mundo devia ser dos cachorros e dos gatos, né? Seriam mais amorosos, pelo menos. Foi muito triste. Eu vi esse documentário, eu recomendo demais. É um documentário de 1h40. É muito bem feito. E é muito interessante porque ele traz todas as imagens da época e ele tem uma coisa de... Parece do documentário da Amy Winehouse um pouco. Vale muito a pena assistir. Muito bonito, muito bem feito. Parabéns para quem fez. E esta história da Aileen... Eu nunca sei o nome dela. Da Aileen Wuornos. Ai, meu Deus do céu. E ela fica corrigindo as pessoas falando sobre o nome dela. Wuornos, sei lá. Então é isso. Pra você, ela é uma serial killer? Não é uma serial killer? Que ela matou 7 pessoas, ela matou. Sem dúvida nenhuma. Agora, isso faz dela uma serial killer? Né? Aquelas coisas. Então é isso. Obrigado, Terem. Já tem vídeo todo dia. Até já.